Fala, cambada, tudo bem com vocês? Eu sou o Pereira Andrade, esse aqui é outro Musicalize hoje para poder falar de disco nacional. E que disco nacional, cara, que presente maravilhoso foi esse que o Rubel nos deu com o seu segundo trabalho auto-titulado Casas. Emocionante e emocional é o que eu posso falar de começo desse trabalho. Então, sem mais delongas, vamos para o review. Que trabalho incrível. Eu vou basicamente ficar numerando qualidades e coisas que eu gostei nesse trabalho, porque eu não consigo praticamente ver pontos negativos aqui. O segundo trabalho, vindo depois de 5 anos da sua estreia, o Pearl. Bom trabalho de estreia, mas ainda carente um pouco, na minha opinião, de uma identidade que ele consegue criar aqui e que talvez até num primeiro trabalho fosse difícil realmente fazer. Acontece isso, muitos caras acabam ao longo dos anos moldando a sua sonoridade, se conhecendo melhor. Aqui ele volta um pouco a flertar com o lado intimista daquele primeiro trabalho, mas aqui eu acho que mais caindo pro minimalismo. Ele não é totalmente introspectivo, como em alguns momentos aquele primeiro trabalho é. E aquele trabalho era um pouco mais simplório também, e aqui, justamente pelo tipo de sonoridade que ele aborda, acaba se abrangendo um pouco, mesmo que seja muito contido. Então ele consegue ser ao mesmo tempo grandioso e minimalista, porque aqui ele mostra que ele conseguiu ter um entendimento maior de como se constrói uma música, de como se constrói um mundo, de como apresenta-se toda uma gama, uma paleta de coisas, de ideias e de sons para uma audiência, como poucos artistas, na minha opinião, recentemente souberam fazer e entender. Ele tava com muita saudade de casa, desde a época do primeiro trabalho, que ele morou nos Estados Unidos, e ele falou assim, caraca, eu sinto falta do Brasil, e ele queria retratar isso aqui nesse trabalho. Ele consegue tratar isso maravilhosamente bem, do jeito dele e de um jeito novo. Então o disco ele consegue ser ao mesmo tempo bastante atual, mas ele consegue ser bem atemporal e bem nostálgico, volta e meia, que é uma coisa que permeia bastante o álbum, a nostalgia, mas não uma nostalgia de produtos, uma nostalgia lá Stranger Things, de coisas que a gente fazia só por rememorar, só por ser tipo, olha como é que é legal aquilo e tal, só como se fosse tipo uma lojinha de brinquedos legais e tal que você vê. Não, aqui na minha opinião é uma nostalgia de sensações, porque eu ouço esse álbum e eu sinto como a primeira faixa colégio, né, porque eu tava no colégio e aí eu jogava queimado com os outros, ficava jogando paredão ou futebol com meus parceiros no colégio na hora do recreio, e ao mesmo tempo tinha as brigas e tinha as piadas, as gastações. Aí eu voltava pra casa, tinha meus amigos de bairro que eu ia brincar lá, pega-pega, taco e etc e tal, ou ia pra casa jogar PlayStation enquanto minha mãe tava ouvindo Antena 1 e tal. Essas memórias boas, essas situações boas, essas coisas aconchegantes, ao mesmo tempo que eu consigo sentir de momentos atuais, de tá chovendo, cheiro de terra molhado, tá lendo um livro que tá legal pra caraca, e tipo, isso pode ser uma coisa que eu passei há 20 dias atrás, mas já é uma coisa nostálgica, de sentimento bom, de sensação boa, e ele consegue passar isso pra mim ao longo do trabalho. Você vai ouvir no trabalho, você se sente preenchido, você se sente acolhido, você se sente uma coisa calorosa, muito forte no trabalho. Casa não é só o lugar físico, casa também é um lugar metafórico. Todos esses sentimentos que eu falei, essas sensações, esses momentos, isso também são nossas casas, são nossos refúgios, nos recolhem e nos dão força nos momentos de dor, nos momentos difíceis e nos momentos felizes também, quando nós lembramos dessas coisas. E isso é incrível, um disco passar tão bem essa sensação, porque é que ele consegue colocar no mesmo balaio de gato, e não soar uma maluquice do caralho, não soar desnecessário, não soar perdido, soa de um jeito um passo além para o que eu vejo fazendo hoje em dia na MPB, ou na música brasileira no geral, sei lá, não vou falar que é a coisa mais inovadora, mas tudo, mas realmente é uma das coisas que eu fiquei mais assim, tipo, cara, entra nostalgia, eu consigo ver uma sonoridade muito clássica brasileira, eu consigo ver uma coisa muito nova, muito fresca, caraca, como é empolgante isso. MPB, o cara consegue colocar R&B, soul, rap, samba. Você consegue ver o violão no MPB ali começando a ser mesclado com beats e batidas eletrônicas de um jeito muito agradável, muito conciso, muito direto, muito acertado, onde é colocado
as batidas, elas não extrapolam tempo, os momentos, elas são muito acertadas quando são colocadas ao mesmo tempo que você vê os elementos que dão um escopo maior pra música, mais grandioso, seja pro momento mais feliz, seja pro momento mais emotivo, de metais, de corda, e cara... É muito bom esse álbum, é muito bom, ele vai te deixar feliz como poucos hoje em dia conseguem te deixar, e isso é uma coisa incrível. Enquanto que esse álbum, ele realmente, por mais que às vezes ele esteja falando de momentos difíceis, de coisas difíceis, ele quer sempre ver o lado bom, ele quer sempre te deixar feliz, ele quer sempre passar uma mensagem positiva. Tem inclusive a música com o Rincon, cara, ela tem uma coisa tão linda, cara, na sua escrita. E o Rincon que deu a ideia de ser uma música nesse estilo, a dor brigando com o riso, de quem valia mais, quando na verdade é uma briga infrutífera, os duas valem a mesma coisa. Às vezes a tristeza é necessária, mas aí vem o riso e complementa. Não que você tenha que sofrer, mas às vezes é importante para o crescimento, uma coisa complementa a outra, e é feito de um jeito tão divertido, tão leve, tão descompromissado. Ele volta e meia, ele tem um certo jeito tipo de anedota, um jeito muito despojado de falar, assim, que soa até meio quase irônico. Eu não sei, o jeito dele cantar várias vezes, várias músicas, e ainda ele faz isso de um jeito tão suave, malemolente, quase que escorre, tão good vibes, que em outros trabalhos eu poderia falar, sabe, que isso seria talvez meio modorrento em alguns momentos, talvez fosse sem vida, porque às vezes realmente parece isso, mas soa tão blasé, de um jeito tão bom, tão descolado, e tão assertivo, então eu não vejo outro jeito de cantar e falar e entoar as coisas que ele faz nesse álbum, quanto como ele faz aqui. É maravilhoso, é perfeito, assim, literalmente eu acho perfeito. A voz dele, volta e meia, parece inclusive que entrelaça com os tons, com os riffs, com as tonalidades, com os arranjos. É foda isso, é muito incrível, é muito, muito, muito incrível. É difícil falar uma música boa em comparação às outras, porque eu acho que é um disco muito, muito, muito bom. Óbvio que eu tenho talvez minhas preferidas, a Colégio, que é uma música que ela conta a história como várias outras contam, mas ao mesmo tempo que contam a história, que você consegue ver muito bem, claramente o Rubel ali, o Rubel não, Rubel, claramente, porque eu fico com essa porra, viu, esse cismo Rubel, eu consigo me ver, eu consigo ver outras pessoas, é um disco muito plural, ele é muito atemporal na sua sonoridade, na sua escrita, ele é encaixável pra várias pessoas, várias situações, mas você consegue ver que o que o autor tá falando e como ele tá falando também poderia soar pra gente, e ao mesmo tempo ele tem pequenas reflexões, mesmo, como eu disse, de um jeito muito despretensioso. E a Colégio, que é a primeira faixa, que ela dita todo o tom, pelo menos de boa parte do álbum, os elementos sonoros sendo colocados bem aos poucos, cantado bem de um jeito bem tranquilo, bem calmo, e Pinguim, ela começa de um jeito meio, uns tons meio angelicais, meio uma coisa jardim mitológico, e as notas do violão, o sintetizador mais meditativo, vai se tornando uma coisa ao longo mais samba, que não é samba, sacou? É um samba que não é samba. Um romance meio torto e metafórico ali, que é colocado ali nessa canção. Inclusive tem dessas partes que são divertidas, despretensiosas. A mente forte de um Jedi, a coca fresca de um pinguim, os olhos verdes de uma criança e a flor de uma mulher. O jeito que ele entoa isso dentro do contexto é tão maravilhoso, é tão incrível, cara. Ele vai buscando soluções musicais de um jeito muito rico e muito original. A Casquinha, que é uma música incrível pelo simples fato do ato de cantar, ou do ato de se expressar, ou do ato de fazer arte. E se você fazer isso do coração, como eu disse, é de novo um disco que quer que siga os vibes, ele quer abraçar uma coisa boa. Se você fizer isso bem, as pessoas vão gostar. Deixa que o canto saia ruim, desde que venha do coração. Eu gosto muito das duas músicas, que são os raps, a Mantra e a Xixa. A Xixa é uma música inacreditável, linda, e são duas das músicas que tem realmente o tom mais radiofônico do álbum. E é foda, porque é um disco que em vários momentos, talvez ele não seja tão radiofônico, talvez ele não seja tão pop, mas ele sabe entender quando ser ou não. E são as duas lados, a Xixa e a Mantra, onde esse lado mais R&B, mais soul, ele estoura mais, ele vibra mais de um jeito incrível. Mas a partilhar é uma música tão absurda de bonita. Esse romantismo aflorado dele nessa música é tão incrível, cara. Você consegue ver no álbum referências claras e nítidas ali, até colocadas: Gilberto Gil, Caetano Veloso, Silva, Cícero, Tim Maia, Bon Iver do último disco. A sonoridade ela consegue ser a mais brasileira possível, a
mais moderna possível, ao mesmo tempo que a mais clássica e a mais rebuscada. Eu vou dar 9 para esse trabalho. Incrível, incrível. A complexidade ao mesmo tempo que a simplicidade, o entendimento que você tem da sua própria sonoridade, das suas próprias mensagens, e escutem esse trabalho se vocês não escutaram ainda, porque vale cada minuto, vale muito a pena. Se vocês forem do Rio, vão no show, por favor, que vai ser um show absurdo, ou esperem que ele provavelmente vai tentar passar pela sua cidade o mais próximo possível. Então, foi isso. Esse foi outro review, isso aqui foi outro Musicalize. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal, de assinar a sinetinha lá, botar a sinetinha pra saber quando vem vídeo, comentar aqui embaixo, falar o que você achou. É isso, aquele beijo, aquele abraço e aquele tchau. Fui.